Fala galera tricolor, destaques Netflu dessa terça-feira já tá no ar. Vem comigo para ver as principais notícias do nosso Flusão. Bora! E a gente começa falando sobre Copa Sul-Americana. Segundo parcial divulgado pelo Fluminense na tarde de hoje em suas redes sociais, já somos mais de 40 mil tricolores confirmados para o jogão da próxima quinta-feira para empurrar o Flusão aí, se Deus quiser, rumo à semifinal da Copa Sul-Americana. Com esses números atualizados, já dá para dizer que o Fluminense é detentor de um novo recorde nessa edição da Sul-Americana. O recorde de maior público pagante dessa edição do torneio. O recorde anterior era da torcida do Corinthians, que no jogo da ida lá em São Paulo colocou 37 mil torcedores no Itaquerão, e o Fluminense agora com 40 mil se torna aí o novo detentor desse recorde. Mas dá pra crescer mais, né galera? Dá pra subir mais, dá pra chegar a 50 mil, faltam 2 dias pro jogo ainda, o jogo é na quinta-feira, então tem tempo ainda pra comprar. Se você ainda não comprou o seu ingresso, corre, garante o seu ingresso, chama aquele seu amigo que tá meio na dúvida se vai ou não. Vai no estádio, galera, o Fluminense precisa da gente. Ainda há ingressos para o setor norte, que foi aberto na manhã dessa terça-feira pela diretoria do Fluminense por conta dessa demanda, dessa alta demanda, né? Procura aí da torcida do Fluminense por ingresso, e também para o setor Maracanã+, que é um setor mais caro, né? Então vamos lá, vamos chegar a 50 mil, o Fluminense precisa da gente, a gente vai abraçar o time e vamos cantar até o último minuto para levar esse time para a semifinal da Sul-Americana e fechar o ano aí, quem sabe, com um título, com uma taça intercontinental. Vai ser maravilhoso, não é não? E ainda falando sobre Fluminense e Corinthians, o zagueiro Digão, que foi desfalque no tricolor nos últimos 2 jogos, contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro e contra o Corinthians pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana lá em São Paulo, treinou normalmente nessa terça-feira e deve estar à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira para o jogo dessa quinta-feira, o jogo da volta contra o Corinthians no Maracanã. Mas a pergunta que fica é: você escalaria o Digão como titular nesse jogo? Eu digo isso porque o Frazan entrou muito bem, né? Jogou lá o primeiro jogo em São Paulo contra o Corinthians e foi um dos destaques da equipe, foi um dos principais responsáveis pela solidez defensiva do time, que conseguiu segurar um 0-0 importante, né? Segurou um empate, trazendo o jogo aqui para o Rio de Janeiro, o empate para o Rio, para buscar a classificação para a semifinal, e foi bastante elogiado, né? E, na minha opinião, a máxima do futebol, eu sigo a máxima de que futebol é momento. E se futebol é momento, eu acho que o Frazan deve ser mantido na equipe. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Você começaria com o Digão como titular, ao lado do Nino, ou no banco de reservas, mantendo o Frazan ali no time principal? Coloca aí nos comentários. E a torcida do Fluminense prepara uma grande festa aí para o jogo da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo decisivo, mas está tendo que usar um pouco da criatividade para driblar aí possíveis punições da Conmebol por conta de proibições aí da entidade, que sempre complica a vida aí do futebol brasileiro e dos torcedores aqui no Brasil, né? Em entrevista ao Netflu, o empreendedor Gabriel Diniz, ele explicou um pouquinho de como que deve ser essa festa no Maraca na próxima quinta-feira. Abre aspas para ele. A nossa ideia inicial é realizar a festa com pó de arroz. Apesar de ser uma coisa simples, se tem uma dificuldade muito grande para levar o pó de arroz ao estádio. Se autorizado, será o nosso plano A, mas estamos vendo se vai ser possível levar essa ação. Não havendo a liberação do pó de arroz, vamos trabalhar com os LEDs e as bexigas, fazer um mosaico de LEDs, que já é um material previamente aprovado pela Conmebol. Até o momento, a organização que está preparando essa festa, né, já arrecadou R$ 2.900, a meta principal deles é R$ 6.500. Se você quiser ajudar, clica no link aí embaixo que está na descrição, ajuda contribuindo com o que você puder para fazer aí uma grande festa na próxima quinta-feira, para ajudar o Fluminense a seguir aí na competição, se classificar para a semifinal e chegar ao título da Sul-Americana. Vamos ajudar. E a gente encerra falando de Campeonato Brasileiro. O Fluminense não entrou em campo nesse fim de semana, mas tiveram aí vários resultados que interessavam ao Fluminense, né? Alguns resultados foram ruins, como por exemplo a vitória do Vasco sobre o São Paulo, a vitória do Goiás sobre o Internacional e também o empate do Fortaleza com o Santos, né? Fortaleza estava perdendo de 3-0 e conseguiu buscar o 3-3, mas também tiveram resultados bons, como por exemplo o empate do Cruzeiro com o CSA empatou no finalzinho, aos 48, por 1-1, e também o empate da Chapecoense com o Botafogo ontem, na segunda-feira, por 0-0 no Engenhão. Esses dois resultados específicos da Chapecoense
e também do Cruzeiro deixam o Fluminense aí com a possibilidade de sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada, mas depende de uma combinação de resultados. O que precisa acontecer? O Fluminense precisa vencer o Avaí no Maracanã. Aliás, já tem ingresso sendo vendido para esse jogo, tem promoção de ingresso, R$5 a meia entrada por Leste Superior. Torcida tricolor também tem que apoiar o time do Brasileiro, porque a nossa situação não é nada fácil, é bem difícil. O Fluminense precisa vencer o Avaí e torcer ali para o Cruzeiro perder para o Vasco. O Cruzeiro enfrenta o Vasco no Mineirão. E para a Chapecoense, no mínimo, empatar com o Santos na Arena Condá. Não precisa perder, basta empatar. Se isso acontecer, vitória do Fluminense contra o Avaí, derrota do Cruzeiro contra o Vasco e no mínimo um empate da Chapecoense contra o Santos, o Fluminense sobe ali para a 16ª posição com 15 pontos e sai da zona de rebaixamento. Lembrando que o Fluminense tem também um jogo para fazer ainda, né? Um jogo que foi adiado, um jogo que seria desse fim de semana contra o Palmeiras, foi adiado aí para o dia 10 de setembro, lá em São Paulo. É um jogo complicado, né? Contra um dos times que disputa ali o título, que briga pelas primeiras posições, mas quem sabe aí com a chegada do Osvaldo, o time conseguindo uma evolução na defesa, a gente não consegue pelo menos arrancar um ponto lá em São Paulo e não consegue sair dessa situação complicada que a gente se encontra no Brasileirão, né? O importante é a torcida comparecer, apoiar o time, que eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação e vamos aí alçar voos maiores nessa temporada para focar só na Sul-Americana e no título dessa competição, que é a nossa grande chance aí de levantar uma taça nesse ano. E esses foram os destaques Netflix de hoje. Se você gostou, não esquece, dá aquela curtidinha no vídeo para dar uma força pra gente. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Um abraço e saudações tricolores!